Olá pessoal, bem-vindos ao canal Mistérios do Mundo. Bem pessoal, esse vídeo ele tem um objetivo de definir o que representa o movimento da Terra plana, principalmente focando aqui no Brasil, tá? Esse vídeo é para quem está chegando agora e tem algumas dúvidas em relação ao movimento, e também para quem já está há muito tempo e ainda não percebeu os principais objetivos desse movimento, tá? O movimento ele tem por finalidade, óbvio, questionar primeiramente o modelo do planeta que nos foi apresentado. Isso porque o modelo apresentado e que a gente aprende, somos doutrinados a acreditar desde que somos crianças, ele não nos traz experimentos satisfatórios, não nos traz em momento algum provas satisfatórias. O que nós temos apenas são photoshops. Nenhuma agência espacial nos traz uma imagem real sequer, aliás, não só do planeta como de nada que ela apresenta que não seja um Photoshop e fotomontagem, né? Como é o exemplo aqui que nós estamos vendo. Cada ano a Terra ela sai com um modelo diferente, um design diferente. Até eu fiz um vídeo brincando com isso. Então, juntando várias questões e vários questionamentos que eles não conseguem nos responder. E aí começa-se a surgir essa dúvida acerca do modelo real do planeta. Então esse é o principal foco, é óbvio. Mas também o movimento tem outros focos, que não só o modelo da Terra plana, o modelo da Terra em si, né? Que na nossa visão, segundo experimentos, segundo observações, a gente pensa que a Terra é plana através de experimentos observáveis. Vários experimentos que já foram feitos em vários canais. Então o modelo na nossa visão é plano. Porém o objetivo não é só esse. Discordamos também, é óbvio. A partir desse momento nós passamos a discordar com o heliocentrismo, passamos a discordar de algumas leis científicas, como a gravidade principalmente. Passamos a discordar. Outra coisa que nós discordamos é o evolucionismo de Darwin. E temos também, além de todos os experimentos científicos, né, observáveis, mensuráveis e reproduzíveis, temos foco. As escrituras sagradas também nos dão, não só por se tratar das escrituras, também por ser um instrumento histórico, também nos ajudam a corroborar com a ideia do modelo de Terra plana. Então, gente, eu vim esclarecer algumas dúvidas aqui nesse vídeo, não só para quem está chegando, como para quem também já está aí há um tempo vivenciando aí essa nova realidade que nós estamos apresentando, e com muita luta, tomando muita porrada, todos sabem disso. Gente, eu só quero que vocês raciocinem o seguinte: se esse questionamento, tá? Porque aqui ficou proibido questionar. Você não pode fazer questionamentos. Existem uns cientistas que foram transformados em deuses, né? Cito aqui Newton, Copérnico, Darwin, Galilei, e vários outros. Você não pode questionar esses homens. Esses homens são deuses. Eles são os infalíveis, seres infalíveis. Então você não pode questionar esses homens. Então essa coisa de não questionar é muito perigoso. Ainda mais com se tratando de homens comuns, bundas rachadas, assim como eu. O que eu sou? Um bunda rachada. Então ninguém pode me fazer uma pergunta? Ninguém pode me questionar? Pode, é óbvio que pode. Desde que não venha com arrogância, com petulância e com aquela pergunta de forma tendenciosa para tentar ridicularizar. Aí a gente bate também
Porque a gente não só apanha, né? A gente não tem sangue de barata. Perfeito era o Messias lá, que levava um tapa e dava outra face. Eu não, se me der um tapa eu devolvo com 4. Então eu não sou santo, gente, não sou perfeito. Então o que acontece? A gente cansa de apanhar. A gente começou a fazer algumas perguntas e começou a apanhar tanto que a gente aprendeu apenas a revidar. Então esses homens, esses cientistas que eu estou falando aqui, eles são inquestionáveis, eles são infalíveis. Eles são deuses para esses homens. E isso é muito perigoso, gente. Isso é uma coisa muito perigosa. Esses homens que defendem um sistema, você pode ver, se o nosso questionamento não fizesse sentido, quem estaria bancando essas pessoas para criarem milhares e milhares de contas fakes? Porque a gente bloqueia essas pessoas são como pombos, são como ratos. Você bloqueia um e aparece mais 10. Então é sinal de que são pessoas que não têm o que fazer, gente. Se elas não fazem nada, como se sustentam? É óbvio que deve ter alguém bancando isso. Porque um cara não vai ficar aqui na internet criando 1000 contas fakes para estar entrando em canal de terraplanistas e atacando e tentando ridicularizar suas ideias. Isso não faz sentido. Se uma ideia ela não faz sentido, você deixa ela de lado e ponto final. Entendeu? Isso aí não vai para frente porque, vamos supor, isso aí não vai nem para frente porque não faz sentido nenhum. Então eles colocariam isso de lado. Mas por que eles estão achando? Por que incomoda tanto a gente questionar o modelo da Terra? Porque o que estaria por trás disso? São todos esses questionamentos que nós estamos fazendo. Não só em relação à Terra plana, gente. Em relação ao heliocentrismo, em relação ao darwinismo. Em relação ao darwinismo, o que eles nos transformaram e nos rebaixaram de seres humanos para amebas. Eles nos rebaixaram de seres humanos para seres que saíram do rabo, da bunda do macaco. Eu não canso de falar isso, gente, porque isso é muito importante, isso é a chave. É muito mais fácil você dominar amebas do que dominar seres humanos, criados à imagem e semelhança do Criador. É muito mais fácil, gente, dominar ameba, dominar macaco, dominar animal. Mas gente, nós somos seres humanos criados à imagem e semelhança do Criador. Essa coisa de que nós vivemos num universo infinito, que o Pai, tudo bem, para eles, para alguns, que sentido faria o Pai criar um universo infinito que não pudesse compartilhar conosco? Que coisa é essa que a gente está, que criador é esse que a gente está o tempo todo sob uma ameaça de um asteroide, de um cometa, e que a nossa única salvação é a NASA? A nossa única salvação são as agências espaciais que vai lá, como eles fazem, como eles mostram nos filmes, lá no filme Armagedon. A NASA virou a salvação da humanidade contra um asteroide, contra um cometa. Eu não canso de repetir, gente, porque nós não só podemos, como devemos questionar. Esses homens que eles nos apresentam aqui, ó, eles não são deuses, gente. Esses homens, eles não podem. Se a gente questionar esses homens aí, eles criam mil haters, 1000 contas fakes para vir nos atacar. Isso não é normal, gente. Ninguém tem tempo de criar um monte de conta fake para ficar vindo aqui em canal terraplanista o dia inteiro para tentar ridicularizar. Você bloqueia um, aparece mais 10, bloqueia outra, mais 20. Gente, percebam que isso não é normal. Isso incomoda, gente. Então vamos lá. Vamos estabelecer alguns raciocínios, tá? Eles ficam com raiva quando eu falo todos maçons. Todos eles eram maçons. Gente, quando eu falo maçom, eu não estou falando, tá? Se você tiver um pai maçom, um avô maçom, um cara que está ali, que frequenta a loja maçônica, eu não estou falando dos grandes mestres, do grau 33. Se você estudar sobre a maçonaria, você vai entender o que eu estou falando, sobre a classe dominante. Todos eles ficam com ódio que eu falo isso.
Mas você só fala em maçons. Mas eles eram, gente. Isso é fato. Tá correndo disso por quê? Qual é o desespero das pessoas saberem que eles eram maçons? Eram maçons, eram maçons, eram maçons. Eu falo 1000 vezes, eram maçons. Incomoda? Problema, eram. Tô aqui para mentir, para agradar ninguém. Eu não tô aqui para ser babá de ninguém, para falar o que as pessoas querem ouvir, não. Eu tô aqui para falar a verdade, doa a quem doer. Tá? Esse aqui era cônego da igreja. Esse aqui era padre. Esse homem estabeleceu o heliocentrismo. Ah, já se falava em Terra Globo e Sol como centro lá na Grécia. Realmente, Erastótenes, adoradores de Apolo, Deus Sol, assim como esse homem era. Só que esse aqui é do Deus Sol Mitra. Esse homem que colocou o Sol como centro do sistema. Desde quem, gente? Desde quem? Para que ele colocou o Sol como centro do sistema? Eu tenho as imagens, gente. Se ele, como cônego da Igreja Católica, como padre da Igreja Católica, ele não queria o Sol como centro do sistema. Aqui João Paulo II segurando, tá vendo? O solzinho. Tá vendo aqui Bento XVI segurando o solzinho? Tá vendo aqui, ó, um cardeal, deve ser, segurando o solzinho? Isso aqui é Mitra, o deus do Sol Invictus. Deus persa, que era muito cultuado em Roma. Tudo começou com Nimrod aqui, tá mais uma vez. Agora, Nimrod construiu a Torre de Babel, segundo a Escritura, que queria alcançar o céu. Aí começa o objetivo do homem, de querer alcançar o céu, gente. Isso aqui não é teoria da conspiração, isso aqui é fato. Contra fatos não há argumentos. Não adianta criar estereótipozinho e falar, você é conspiracionista, porque a conspiração só é teoria se ela não for fato. A partir do momento que ela é fato, meu amigo, ela é fato. Então tá aqui, ó. Esse homem, Nimrod, construiu, se auto-intitulou o Deus Sol, para quê? Dominar pessoas. Construiu a Torre de Babel, cujo objetivo era chegar ao céu. E aí, como diz o meu amigo lá, acho que é o Leandro Batista do Inteligência Natural, criou-se essa síndrome do homem querido ir no céu. Eu vou dizer aqui, agora falar um pouco sobre Newton, tá? Quando eu falei aqui cadê? Só um minuto. Perdão, gente. Só um minuto. Tem um pouquinho de paciência que tá meio lento aqui, gente. Aí eu tenho que ficar carregando aqui, ó. Quando eu falo de Aristóteles, era esse Deus que ele adorava aqui, ó, Apolo, Deus Sol. A mesma coisa Copérnico, era Mitra, o Deus Sol. Isso aí é fato histórico, gente. Contra fatos não há argumentos, não tem pra onde correr. Não adianta vir aqui me chamar de conspiração. Eu já sei todos os comentários que virão. Conspiracionista e blá blá blá, mas essa já não cola mais, gente. As pessoas estão vendo o fato, por isso que o movimento só tem crescido. Porque as pessoas estão enxergando. Não adianta, vocês vão criar 1 milhão de contas fakes e não vai adiantar, porque o movimento só vai crescer. E vocês vão ficar chorando como sempre. É muita... É muita janela que eu abri aqui, aí o programa fica lento. Tá? Aqui é Mitra, o Deus Sol. Eu queria apresentar imagens para ilustrar que é Horus, Deus Sol egípcio. Esse sempre foi o objetivo, gente. Colocar o Sol como centro do sistema.
Eu peguei essa imagem aqui porque eu vi um desafio que o Fernando fez, o Fernando Paes, e eu achei muito interessante. Vocês querem trazer um experimento científico para que, assim como o Fernando, eu também lanço esse mesmo desafio. Achei fantástica a ideia do Fernando, quero dar parabéns a ele, porque eu lanço o mesmo desafio que o Fernando Paes. Eu fecho o meu canal, fecho minha página no Facebook, fecho minha comunidade no Google+, paro de falar de terra plana. Se vocês fizerem um simples experimento para mim, vocês vão, assim como o do Fernando, vocês vão pegar uma bola, tá, de 1 metro de diâmetro, em que no seu centro haja um ímã muito forte, tá? Um ímã no seu centro muito forte, como se representando o núcleo da Terra, tá? Aí ali vocês vão pegar essa bola e vão molhar no mar. Vão lá, tem que ser água do mar, tá? Só vale se for água do mar. Vocês vão pegar esse ímã poderoso, colocar no centro dessa bola de 1 metro de diâmetro e vão botar ela no mar. E a água terá que se moldar em toda a bola e fazer curva, como vocês nos explicam nessa situação aqui, na bola molhada giratória a 1.600 km por hora. E que a gravidade explica por que isso aqui não acontece. Então eu fecho o canal, eu fecho minha página no Facebook, eu fecho minha comunidade no Google+, eu deixo de falar de terra plana se vocês me trouxerem esse simples experimento. Peguem uma bola de 1 metro de diâmetro, coloquem um ímã poderoso dentro, tá, no centro para representar o núcleo, e molha ela na praia. Tem que ser água da praia, do mar. Se a água se moldar ali, conforme se molda, segundo a explicação louca de vocês, por conta da gravidade da atração gravitacional, eu faço tudo isso, fecho o canal e deixo de falar e de questionar sobre qualquer outra coisa, tá? E quero parabenizar o Fernando aí pelo desafio. Eu também, Fernando, tô na tua, faço a mesma coisa, tá? Eu quero achar aqui o que eu... Aqui, gente, essa aqui é a enciclopédia americana de 1958. É engraçado que o almirante Byrd explorou a Antártida e quando ele voltou falando que existia um domo, que existia uma barreira intransponível, que os aviões inclusive se desintegravam nessa espécie de domo, a enciclopédia americana de 1958 traz aqui, ó, falando sobre isso. Aqui, ó, Nova Zelândia, que é próximo lá da Antártida, com um domo de 3.000 pés de altura nas latitudes 80 e sul. Ó, logo após as explorações do almirante Byrd, essa matéria sai na enciclopédia americana de 1958. Em 59 eles assinam o Tratado da Antártida, proibindo a livre exploração daquele suposto continente, mas que nós sabemos que são as bordas do planeta, né? Então, gente, eu quero que vocês me expliquem isso. Eu quero que também é mais um desafio. Explica isso aqui. Explica que Copérnico não adorava o Deus Sol como padre e como cônego da igreja, o Deus Sol Mitra, se não era esse o Deus adorado em Roma, inclusive por Copérnico. Prove que Aristóteles não adorava Apolo, Deus Sol. Me prove por que isso saiu nessa enciclopédia justamente em 1958, logo após as expedições do almirante Byrd na Antártica. Me prove porque logo depois assina-se o Tratado da Antártida. Me prove porque começam as teorias do cinturão de Van Allen. Nada sai daqui da Terra devido a esse cinturão. Me prove porque logo após isso é fundada a agência espacial, a pseudo-agência espacial NASA. Me prove porque aqui no túmulo de um dos fundadores da NASA, Wernher von Braun, está em sua lápide Salmos 19:1.
Me expliquem o porquê. Vamos lá o que se diz o Salmo 19:1. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmo 19:1. E é justamente este salmo... Perdão, gente, até achar aqui onde está. Justamente esse salmo, falando sobre o firmamento, está na lápide do túmulo de um dos fundadores da pseudo-agência espacial NASA. Me expliquem isso. Agora, me expliquem sem comentar historinha de teoria da conspiração, porque essa ninguém engole mais. Isso aí já está passado. Quando vocês não conseguem explicar uma coisa, vocês criam um estereótipo e chamam os outros de conspiracionistas. Então essa já não cola mais. Ninguém acredita mais nisso, cara. Sai fora disso, tá? Não vem falando, você só fala em maçonaria, que blá 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 blá. Ninguém, eu falo o que é, meu amigo. Eu falo o que é, isso aqui é o que é. Isso aqui não é conspiração, isso aqui é fato. Eu falo Newton é maçom porque ele era maçom. O principal biógrafo de Newton, ele diz que ele, para criar a gravidade, se baseou no Templo de Salomão, sendo o santo dos santos representando o Sol, os discípulos, os planetas. O homem mais religioso do planeta criou a gravidade para explicar essa loucura de heliocentrismo que vocês defendem, porque vocês também são adoradores do Sol. Vocês defendem porque são financiados para criarem 1.200 contas fakes por dia para vir aqui nos atacar. Aí eles falam na escritura, não fala nada sobre terra plana, sobre domo. E por que um dos fundadores da NASA tem aqui na sua lápide o Salmo 19:1? Me explique isso. Por quê? O salmo que diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento, o domo, anuncia as obras de suas mãos. Por que justamente este salmo no túmulo de um dos fundadores da pseudo-agência espacial chamada NASA? Por que nos enganaram sobre a ida à Lua? Stanley Kubrick gravar um documentário e dizer que foi ele que gravou não foi o bastante para vocês? O que ele deixou de forma subliminar no filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, e também no filme O Iluminado, não foi o bastante para vocês? Isso é conspiracionismo. Você está vendo o fato na sua cara e está chamando de teoria. E por que criar 1 milhão de contas fakes para vir trazer essas historinhas que ninguém engole mais? O movimento só cresce. Não adianta, vocês vão criar 1.000 contas fakes, 10.000 contas fakes, 100.000 contas fakes, vão ser financiados para isso, como são, porque ninguém cria 10 contas fakes por dia para atacar, se não for financiado, porque trabalhar não trabalha. Vocês percebam que meu vídeo aqui só sai na madruga, porque eu trabalho de segunda a segunda. E vivo aqui para denunciar e falar essas verdades por amor a vocês, por amor ao próximo, por amor a meus inscritos, aos inscritos no canal. Por isso que eu abstenho muito da minha vida para estar aqui com vocês. Você pensa que é fácil para mim? Como eu falo, vou dormir 2 horas da manhã em pesquisa, em fazer vídeo, em editar vídeo. Vou dormir 2 horas, 7 horas da manhã já estou de pé para trabalhar, meu amigo. Amanhã é domingo, não é? Amanhã eu trabalho. Amanhã eu acordo às 7 para trabalhar. E estou aqui batendo um papo com vocês. Isso por amor ao próximo, que eu escolhi essa responsabilidade, fazer esse trabalho em prol do próximo, em abrir os olhos do próximo. E não adianta vocês criarem 1 milhão de contas fakes para vir atacar, porque vocês são financiados para isso. Não é possível que um ser humano passe o dia inteiro na internet criando conta fake para poder atacar canal terraplanista e não ser financiado. O principal biógrafo de Newton chamou ele de religioso fanático e disse que ele se baseou para criar a gravidade no Templo de Salomão, um dos pais da maçonaria. Newton, fundador da loja maçônica de Londres.
E não adianta vir aqui, porque essa já não cola mais. Não adianta criar conta fake para vir aqui, conspiracionista. Não adianta. Ninguém mais engole essa de vocês, gente. Ninguém engole mais. Traga o experimento, que eu fecho o canal. Expliquem por que isso aqui saiu na enciclopédia americana. Expliquem o Tratado da Antártida. Olha aqui, ó. Por que Estados Unidos e Rússia são os únicos países que possuem a mesma posição? Não são rivais? Não eram rivais na corrida espacial? Não são super rivais de Guerra Fria? Todas essas farsas de Guerra Fria, corrida espacial, e eles são signatários na mesma posição quando o assunto é Antártida? Isso aqui é fato, meu amigo. Isso aqui não é conspiração. Vocês estão vendo o fato na cara de vocês. E vem com balela. Isso aqui eu estou mostrando para quem está chegando agora todo o posicionamento. Vocês querem nos transformar em ameba? Se vocês evoluíram da ameba, o problema é de vocês, nós não. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Pai. E com relação nas escrituras, não fala. Eu adoro. Eu vou ler de novo, gente, porque eu adoro isso aqui. Atos 17. Paulo descreve o Criador. Tirando o Messias, ninguém descreveu o Criador como Paulo descreveu aqui, ó. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Já, olha aqui, não habita em templos feitos por mãos de homens. Inclusive o templo de Salomão, do qual o maçom Newton tirou a ideia da gravidade, a ideia diabólica da gravidade, tá? Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele é mesmo quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Domo, firmamento, temos limites segundo as escrituras. Ah, você é religioso. Não, eu não sou religioso, não frequento religião, nem loja maçônica como seu Deus Newton frequentava. Religioso, fanático, é o seu Deus Newton, como o principal biógrafo de sua vida o descreveu. Religioso, fanático. Um dos últimos feiticeiros. É assim, é com esses títulos que o biógrafo de Newton o descreve. Então não vem aqui com balela de me chamar de religioso, porque vocês mesmos que tem um mestre lá que se diz teólogo, você diz que aquele seu mestre lá, aquele ser burro, petulante, o mestre que vocês seguem, vocês sabem que eu estou falando que é o olho limitado, ele mesmo se diz teólogo e só fala besteira quando abre a escritura, é uma tragédia, como eu já cansei de detonar ele aqui, tá? Estou falando detonar ele no campo das ideias, tá, gente? Não é pessoa contra pessoa, é no campo das ideias. O seu ídolo, quando diz que na escritura não tem nada de terra plana, de firmamento, aqui, ó, o Criador estabeleceu os limites da nossa habitação. Quem começou com a síndrome de querer chegar ao céu foi Nimrod, o pai da maçonaria. E não adianta, gente, vir me chamar de conspiracionista, isso é fato. E aí começou a síndrome, como diz nosso amigo Leandro Batista, tá? Eu abri aqui uns vídeos, um vídeo do meu queridíssimo amigo Raí, do canal Brasil Live. Isso aqui, gente, é a ilustração que eles nos trazem para nos mostrar os detritos do lixo espacial. Mas você não vê uma prova disso. Eu fiz um vídeo, inclusive, denunciando que a NASA quer fazer a limpeza agora. Lixeiro espacial a NASA virou. Sabe quanto vai ser para retirar, segundo a NASA, cada detrito desse? Cerca de, se eu não me engano, 3 milhões de dólares para tirar cada detrito desse aqui. Por isso que a NASA só fala em bilhões. Só fala em bilhões de anos-luz. Porque quando ela fala 1 bilhão de anos-luz, é 1 bilhão que entra na conta dela. Quando ela fala 200 bilhões de anos-luz, é 200 bilhões de anos de dólares que entra na conta dela, gente. Aí vem umas pessoas perguntarem o que eles ganham nos enganando.
Ele ganha te extorquindo, ganha extorquindo o contribuinte americano, ganha extorquindo o contribuinte do mundo inteiro. É isso que eles ganham. Isso aqui eles ilustram, mas é uma ilustração do lixo espacial, gente. Que segundo eles, formado por satélites, sondas e etc. E para remover cada detrito desse, eles querem gastar cada um pedacinho de detrito. Cerca de 3 milhões de dólares para cada detrito. Eu estou tentando abrir o vídeo aqui, porque o Raí mostra. Aí, os verdadeiros satélites. São esses aí, gente. A Google lançando os satélites. Esses são os satélites. Olha aí. Os satélites da Google sendo lançados. Olha só, gente. Os satélites sendo lançados. É isso aqui, gente. Como é feita as comunicações. Como é feita as comunicações. Vou mostrar aqui, ó. Perdão, gente, a lentidão do sistema, porque eu abri muita janela. Aqui, ó. Por cabos de fibra ótica submarinos. Segundo uma reportagem, que inclusive eu mostrei aqui, o Raí mostrou, eu não me engano, muita gente já deve ter mostrado. Eles diziam que há 20 anos atrás, 80% das comunicações era feito por cabo de fibra ótica. 80%. Agora que já esticaram muito mais cabos, gente. Com certeza, tudo é feito por cabo de fibra ótica e por antenas, interligação de antenas. E como funciona o GPS? É simples. Interagindo partículas subatômicas com o campo magnético da Terra. É assim que é feito em submarinos. GPS utilizado em submarinos. Porque o submarino não pode pegar sinal do satélite. Interligação de antenas. Existem várias formas de se criar GPS. Não dependemos de satélites para nada, a não ser aqueles balões. Aqui, ó, o presidente da Google Brasil soltando esses satélites. Balões. Temos aqui no vídeo do Martins também, ó, o satélite da Google. Isso aqui, gente, eu sei que muita gente já viu isso, mas é que tem muita gente chegando nova, cheio de dúvidas. E às vezes não tem paciência de estar procurando vídeos. Então, com relação ao satélite, o satélite já é chutar cachorro morto, cara. Como eu sempre digo, se fosse uma partida de futebol, estaria 1000-0 para a Terra plana em relação ao globo. Eles não trazem nada, só montagens, Photoshop, e faturam milhões para que mostrasse algum experimento, alguma coisa. São financiados, mas eles utilizam o dinheiro do financiamento apenas para nos atacar e não para mostrar nada. E os que mostram, os poucos que tentam mostrar, é fácil e perceptível ver que apenas repetem. Apenas repetem o que a gente já sabe. Aquilo ali, meu amigo, não serve mais para nada. Um tentando provar lá que o homem foi à lua, aquilo ali a gente já ouviu. Mas o próprio Stanley Kubrick disse que ele que gravou o fake. O próprio Werner, o próprio túmulo dos exploradores da NASA, está escrito sobre o firmamento, que o homem não sai, isso é síndrome de Nimrod. O homem que inventar todas essas coisas, esse universo infinito, para nos transformar em poeira cósmica e diminuir a gente a ameba, e não em criação à imagem e semelhança do Pai, e não criaturas, entendeu? Criadas à imagem e semelhança do Pai. Tá aí o satélite da Google, que caiu numa fazenda aí, ó, que o Martins mostrou aqui no canal Sem Hipocrisia. Aí o satélite da Google aí, ó. Um balão. É coça em cima de coça. E não adianta vir aqui chorar e contar história, porque já nenhuma história de vocês cola mais. Nenhuma história de vocês está colando mais para ninguém. Deixa eu ver se é isso aqui. Não é esse não. Então, com relação à bola, com relação essa bola molhada giratória a 1.600 km por hora, o Fernando lançou o desafio de forma magistral. Um experimento simples,
É fácil provar que isso é possível. Então me provem. Eu faço que nem o Fernando. Fernando disse que fecha o canal dele. Fernando disse que fecha fecha o grupo Terra Plana Brasil. Eu também. Eu fecho o Mistérios do Mundo. Eu termino a minha página do Facebook. Se vocês me trouxerem esse experimento, termino com a minha comunidade lá no Google+. Procurem lá, gente, a comunidade no Google+, Terra Plana. Só vocês clicarem lá, Terra Plana, a gente tem uma comunidade lá. E a gente está tentando lá, o pessoal está chegando devagarzinho, porque eu quase não anuncio também, eu sou muito relaxado com essas coisas. E também curti a página no Facebook, a página lá do canal Mistérios do Mundo. A página é um sucesso, todo mundo vai lá, vê vídeo, curte e compartilha. A página do Facebook é um sucesso. Agora, a minha comunidade do Google+, ainda está caminhando devagar. E vai lá, gente, vai lá, para vocês podem postar à vontade, postar conteúdo. Eu quero que vocês me provem isso aí, além do experimento da bola com o ímã dentro, um ímã poderoso que faça com que a água do mar possa se moldar em torno dessa bola. Que vocês expliquem aí, imagine se eles ainda não vão conseguir se molhar a bola e deixar ela parada. A água já não vai se moldar, é óbvio, né? Não vai atrair por esse campo, por esse centro da massa, como eles chamam. Não vai acontecer. Imagina se botasse ela girando dessa forma frenética aí, né? Tá aí, ó. Terra a 1.600 km por hora. 1.666 km por hora em torno do seu eixo. Aí, mas não sei quantos mil, não tô lembrado aqui os números ao certo, que eu já fiz vídeo sobre isso aí. Aí em torno do Sol, no movimento de translação, ainda tem o Sol em torno o sistema solar inteiro, né, em torno da Via Láctea, e ainda tem a Via Láctea em torno do universo, que acaba se transformando nessa coisa frenética aí, que colocando aí como se fosse real, seria essa loucura, esse caos aí. E o que eles querem criar? O caos, né? Eles querem criar a ordem partida do caos, do Big Bang, da loucura, do ponto, um ponto menor do que um grão de areia que explodiu e transformou todas essas coisas. Então, mais uma vez, eu quero lançar mais um desafio. Além desse, eu também fecho o canal, pelo menos, não, eu paro de falar de Big Bang, paro de falar de evolucionismo. Se vocês, através de uma explosão, criarem uma coisa nova. Vocês botem lá uma bomba, uma granada, arrumem alguma coisa e que a partir dessa explosão cria-se alguma coisa nova. Entendeu? Porque nessa teoria do Big Bang, que você, a partir de um ponto menor do que um grão de areia, explodiu e o universo está em expansão, mas a gente vê todas as constelações e estrelas no mesmo lugar. O universo está sempre em expansão, a Terra girando em torno, o sistema solar em torno da galáxia, mas tudo que a gente vê são as mesmas constelações, as mesmas. Então, é outra loucura que eles não conseguem explicar. Com relação, eu quero, além do desafio do Fernando, eu quero lançar esse desafio também. Feche o canal, feche tudo, se vocês através de uma explosão conseguirem criar algo novo, porque essa é a teoria de vocês, tá, gente? Então, dei uma passada aqui, gente. O vídeo acabou ficando muito longo, mas de qualquer forma agradeço demais o apoio de todos, tá? Eles querem sim nos transformar em ameba, em seres insignificantes, mas nós não somos. Nós somos, inclusive eles também foram criados à imagem e semelhança do Criador, por mais que eles não queiram aceitar isso e não abram os olhos. Então quero agradecer demais a participação de todos. Se gostaram do vídeo, dê um like, peço que se inscrevam no canal. Estaremos sempre aqui, sempre juntos. Mistérios do Mundo, conteúdo original. Um abraço.